Oi, líder! Meu nome é Luana Zampronha e nesse vídeo de hoje eu quero te trazer 3 conceitos que eu aprendi lendo o livro Desculpability, do João Cordeiro. E como esses 3 conceitos podem ser aplicados aí na sua equipe a fim de ajudá-los a acabar com a mania de dar desculpas pela falta de resultado. E eu quero começar esse vídeo agora mostrando o porquê eu considero essa leitura obrigatória para toda líder do futuro. E por que também eu me conectei tanto com esse livro. Começando já pelo prefácio aqui dele. Eu quero compartilhar com você a visão do autor e que na minha prática como treinadora, como mentora, e eu tenho certeza que você também como líder talvez possa atestar essa verdade aí no seu dia a dia. O João Cordeiro, ele afirma o seguinte: para alguns, dar desculpas e culpar os outros deixou de ser uma simples mania passageira e passou a ser um modelo mental definitivo. É ou não é verdade, líder, que alguns colaboradores parecem ter esse vício, essa mania de dar desculpas e culpar os outros o tempo todo, não é? E aí, esse modelo mental passou a se tornar permanente na própria personalidade da pessoa. A gente enxerga o colaborador e ele é assim, dando desculpa ou justificando as coisas o tempo todo. E quem age assim reclama de tudo, não colabora em nada, tem que ser empurrado, entrega resultados parciais e diante de cenários difíceis não consegue ver uma luz no fim do túnel. Por outro lado, quem convive com pessoas assim, em casa ou no trabalho, sofre muito e trabalha mais do que deveria, porque além de fazer a sua parte, também tem que fazer a parte do outro. Você se identificou até aqui, líder? É por isso que a desculpability, que é justamente o nome desse livro, é nata. Mas você pode neutralizá-la com accountability. Então, o que é a desculpability, líder? É a nossa tendência, a nossa mania natural de dar desculpas para as coisas, para os fatos, para a situação. E que a partir dessa leitura, desse conhecimento e desses 3 conceitos que eu vou compartilhar com você nesse vídeo, você pode aprender a neutralizá-la, não apenas em você como líder, mas acima de tudo nos seus liderados. Então vamos juntos nesse momento mais a fundo nessa leitura tão fundamental para quem lidera. Mas antes de eu compartilhar com você esses 3 conceitos, eu quero te convidar a curtir aqui esse vídeo, se inscrever aqui no meu canal do YouTube para que eu possa continuar produzindo conteúdos assim, que possam te inspirar, que possam te ajudar como líder mulher e também ao curtir, ao se inscrever aqui, você me sinaliza que está curtindo esses conteúdos e que é importante que eu siga produzindo aqui com essa disciplina toda terça e quinta-feira, algo que seja relevante para o seu dia a dia como líder e também para a sua equipe, tá? Se inscreveu? Já curtiu o vídeo? Então vamos juntas aqui que eu quero apresentar o primeiro conceito que eu aprendi com essa leitura e que fez toda a diferença aí na minha jornada como líder. O primeiro conceito é os 3 níveis de engajamento e o profissional Homer Simpson. Vamos entender um pouquinho mais desse conceito apresentado aqui pelo João Cordeiro. Então, o João Cordeiro aqui nos ensina que, de acordo com o Instituto Gallup, que é o maior instituto referência acerca do mundo do trabalho, existem 3 tipos de colaboradores numa empresa, 3 tipos de profissionais. O primeiro tipo de profissional é aquele profissional engajado, aquele profissional que veste a camiseta da empresa, aquele profissional que você pode contar, aquele profissional que, de fato, está apoiando você na sua visão como líder, é aquele que você pode contar quando precisa. É aquele que você quer ter mais no seu time propriamente. Segundo tipo de profissional são os desengajados. Os profissionais desengajados são aqueles que até chegam no horário direitinho, fazem o seu trabalho direitinho, cumprem as suas obrigações direitinho, mas não fazem nada além daquilo que é esperado deles. Eles entregam o básico. Eles estão na sua empresa, na sua equipe, porque eles precisam
retorno financeiro, eles precisam de dinheiro. Mas se qualquer outra empresa oferecer aí R$ 50 a mais no salário, eles vão trabalhar naquela outra empresa. Porque eles não trabalham aí na sua equipe, na empresa, por paixão, por gostar de estar aí. Eles trabalham porque precisam trabalhar. Então, esses são os profissionais desengajados. E existe um terceiro tipo de profissional, que são os ativamente desengajados. Os profissionais ativamente desengajados, além de não entregar o resultado esperado, eles ainda contaminam negativamente as pessoas que estão à volta deles. Esses profissionais considerados ativamente desengajados são os especialistas em desculpability, no hábito de dar desculpas e culpar os outros por não entregar resultado. São aqueles que têm essa mentalidade, esse padrão de pensamento que já está na própria personalidade deles, que reclamam de tudo, que fazem fofoca, que disseminam um clima tóxico aí no ambiente de trabalho e que falam coisas do tipo assim: eu não sabia, eu não vi, eu não fui avisado por isso, já estava assim quando eu cheguei. Sempre foi dessa maneira, já passou do meu horário, agora não posso fazer mais isso, esse não é meu cliente, isso não é comigo, eu já enviei o e-mail, quando na verdade não foi, não dá para fazer tudo, eu tô ainda aguardando a resposta, ou eles pedem tudo em cima da hora, não temos bons fornecedores, o problema é a equipe, o problema é o chefe, o problema é a empresa, ou a culpa é do TI, ou eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para fazer as coisas, ou de que adianta dar ideia se aqui ninguém me ouve, ou o meu chefe não tem tempo para mim, ninguém me apoia, ninguém me incentiva, não me dão oportunidade para falar nas reuniões. Você conhece alguém da sua equipe que tem esse tipo de expressão, que usa esses termos com muita frequência? Então, cuidado, porque conforme o João Cordeiro afirma, esse seu profissional pode ser o famoso Homer Simpson. Por que o ativamente desengajado é considerado o Homer Simpson? Porque, conforme, aquele desenho animado muito conhecido, o Homer é aquele personagem muito imaturo e irresponsável. É aquele que tem a famosa frase: a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Quem aí já assistiu os Simpsons e conhece o Homer quando ele diz: a culpa é minha e eu coloco a culpa em quem eu quiser. E aí muitos profissionais dentro da empresa adotam esse tipo de mentalidade e colocam a culpa o tempo todo em cima dos outros. Por isso tem essa mentalidade, esse padrão de pensamento nato neles e dão o tempo todo justificativa para aquilo que não fazem, culpando os outros, não assumindo a sua accountability, a sua parte de responsabilidade por aquilo que não foi feito, por aquilo que não aconteceu. Então, os profissionais Homer Simpsons aqui, como afirma o autor do livro João Cordeiro, são os ativamente desengajados. Eles fogem de qualquer responsabilidade e, diante dos problemas, eles culpam os outros ou as circunstâncias. E é muito difícil para quem convive com eles. Não por ser contaminado por esse modelo mental, mas acima de tudo também pelas desculpas que eles dão o tempo todo e pela falta de resultado entregue. E ainda o autor diz assim: essa atitude de se esquivar de qualquer responsabilidade é contagiante e espalha-se pela empresa como uma epidemia. Por isso, o ativamente desengajado, ele contamina negativamente os demais colaboradores. E o pior não é o líder ouvir desculpas do seu time. O maior problema ocorre quando o próprio líder, em vez de dar o exemplo, é aquele que dá desculpas. Muitas vezes a própria líder, ela está ativamente desengajada e com essa mentalidade de Homer Simpson, culpando a equipe, culpando a empresa, culpando o mercado, culpando clientes ou fornecedores pela falta de resultado. Então, o primeiro conceito aqui é se questione: quem são os Homer Simpsons da minha equipe? Quem são aí os profissionais ativamente desengajados?
Segundo conceito que eu quero compartilhar com você é o próprio desafio e a responsabilidade da líder numa equipe. Porque num momento aqui da leitura do livro, algo me tocou muito nessa visão do autor, quando ele diz assim: em uma família, o ambiente emocional é gerenciado principalmente pelos pais. Na escola, pelos professores. E no trabalho, pelos líderes. Então, o ambiente emocional, nós somos muito do ambiente onde nós estamos, do ambiente onde nós fizemos parte. O ambiente nos molda, nos torna melhor ou nos faz permanecer numa zona de conforto. Então, em casa, o ambiente emocional é gerenciado pelos pais. Na escola, o ambiente é gerenciado pelos professores. E no trabalho, o ambiente é gerenciado pelos líderes. Só que pais, professores e líderes são os 3 canais fundamentais para o desenvolvimento da autorresponsabilidade, que o autor chama de accountability, que é o oposto da desculpability. Então, nós como líderes temos a responsabilidade de desenvolver profissionais maduros e autorresponsáveis, e não imaturos que dão desculpas o tempo todo ou culpam os outros pelas situações. E no desenvolvimento dessa autorresponsabilidade, envolve os pais em casa, os professores e os líderes que compõem o ambiente de trabalho, na formação propriamente do indivíduo. Só que, quando um desses não cumpre o seu papel, o peso recai sobre os outros. Então, veja bem, líder, quando os pais não cumprem o seu papel no gerenciamento do ambiente de casa, do ambiente familiar, o peso recai sobre os professores. Quando os professores também talvez não tenham todo o suporte, todo o conhecimento e toda a formação necessária para dar esse acolhimento na formação de indivíduos autorresponsáveis, cai nos líderes. Então, muitas vezes os pais falham por super proteger ou por não ter esse direcionamento correto. A escola falha por não ter uma formação de professores nesse desenvolvimento de cidadãos autorresponsáveis, de dar inteligência emocional na formação do indivíduo também. E aí, falhando nos pais, falhando a escola, recai em quem a responsabilidade? Na empresa, no ambiente de trabalho, nos líderes, que precisam lidar com esse tipo de indivíduo que não assume a sua autorresponsabilidade. E é justamente por isso que é um desafio muito grande para líderes, além de desenvolver essa nova mentalidade em si mesmo, ser capaz de ajudar os próprios colaboradores a desenvolver um novo olhar. Porque veja que construção, que no final das contas vai cair um peso nos profissionais dentro do ambiente de trabalho, para que lá seja uma plataforma de desenvolvimento. Por isso que hoje as empresas são vistas como plataformas de desenvolvimento, onde ajudam as pessoas a se tornarem melhores. E por isso, muitas vezes nessa formação falha de pais, falha de escola, recai hoje sim para as empresas ajudar as pessoas a ter uma nova mentalidade sobre principalmente autorresponsabilidade. Ok? Esse é o seu papel como líder do futuro. E agora o terceiro conceito, líder. O terceiro conceito que eu quero compartilhar com você e que para mim fez muito sentido essa visão que eu aprendi aqui com o autor é como, enfim, deixar a desculpability e se tornar accountability. Como deixar essa mania, esse padrão de pensamento de justificar, de reclamar, de culpar os outros e assumir a nossa parte de responsabilidade. Então, o autor aqui, o João Cordeiro, ele traz uma metáfora para explorar essa riqueza dos dois conceitos, o accountability e a desculpability. Até porque, líder, esse livro é o Desculpability. Esse mesmo autor tem um outro livro chamado Accountability, que nos ensina justamente a ir mais a fundo no desenvolvimento dessa autorresponsabilidade.
Inclusive, eu vou adorar que você deixe aqui nos comentários desse vídeo se você gostaria de um vídeo como esse falando deste outro livro do autor que se chama Accountability. Me escreve aqui nos comentários se você quer que eu faça um vídeo assim com esse novo livro, tá? Agora, ele nos ensina então como deixar o desculpability para ser autorresponsável. E ele usa uma metáfora. A metáfora é justamente como se fosse um programa de computador. Então, de acordo com o autor, o desculpability vem de fábrica. Esse nosso hábito de culpar, de dar desculpas, de justificar é nato, é da nossa natureza. Já a accountability, a nossa consciência de autorresponsabilidade, é como se fosse um aplicativo que precisa ser baixado e instalado na nossa mente. Na nossa mente e na mente dos nossos liderados. Então, nosso trabalho como líder é ter a consciência de baixar essa autorresponsabilidade para neutralizar o efeito da desculpability que já vem nata em todos nós. Que é mais fácil culpar, apontar, é natural das pessoas ter essa tendência e só é possível mudar quando nós nos permitirmos baixar esse outro app, que é o do accountability, e se tornar autorresponsável. E aí ele diz que baixar o problema accountability significa que você reconheceu que a desculpability está instalada na sua mente. E essa humildade em admitir que você não nasceu perfeito e é moralmente virtuoso de nascença é uma condição básica para a sua evolução. Então, entender que você é um ser humano falho, que você não é perfeita, vai te permitir baixar esse novo app para assumir a autorresponsabilidade e, a partir da sua evolução, ser exemplo também para os seus liderados fazer o mesmo, tá? Então, a accountability pessoal é justamente a nossa consciência em assumir a nossa parte de responsabilidade pela mudança que nós queremos ver, líder. E ele encerra o livro com uma máxima que eu gosto muito, que ele diz assim: somos nós os responsáveis por ajudar a formar essa geração por meio do nosso exemplo. Nós, eu e você, líder. Nós somos os responsáveis pela próxima geração que entrará no mundo do trabalho. Se essa próxima geração terá um padrão de pensamento de desculpas ou de autorresponsabilidade, depende muito do nosso exemplo. Qual está sendo o seu exemplo hoje? Você é aquela líder que ainda está no padrão nato de dar desculpas ou culpar os outros? Ou você está no processo de baixar o seu app e assumir a sua parte de responsabilidade? Esse é o convite, essas são as 3 ações, os 3 conceitos que você pode aplicar na sua vida, na sua liderança e ajudar também os seus liderados a aplicar também para que eles parem de dar desculpas, justificativa e assumam a sua parte de responsabilidade. E eu estou curiosa para saber, líder, se fosse possível adicionar mais uma dica, mais uma ideia, mais um ponto, a fim de ajudar os seus colaboradores a assumir a sua parte de responsabilidade, sem dar desculpas. Qual seria essa ideia, de acordo com o seu ponto de vista? Além dessas 3 ações, olhar para os 3 níveis de engajamento, não ser um Homer Simpson, além de assumir que a sua parte de responsabilidade como líder diante de pais que falham, diante de escola que falha, é ajudar a ser exemplo para os seus liderados. E o terceiro é ter a consciência de que você não é perfeito, de que você nasceu por uma evolução e por isso existe de forma nata a sua tendência de culpar ou justificar os fatos, mas que você pode neutralizar com a sua consciência e novo padrão de mentalidade de autorresponsabilidade. Se você tivesse uma 4ª dica para ajudar a sua equipe, qual seria? Me conta aqui nos comentários desse vídeo, porque eu vou amar aprender com você e ter essa troca aqui através desse vídeo. E como diz o nosso querido Jack Welch, nós procuramos líderes capazes de inspirar, capazes de motivar, capazes de energizar as pessoas, ao invés de líderes que controlam, que irritam e que deprimem as pessoas. O mundo carece de mulheres líderes.
O mundo carece de lideranças. Então, seja você essa mulher que ajuda o futuro do trabalho se tornar melhor a partir de equipes mais autorresponsáveis. Seja você essa mulher líder, uma inspiração para outros líderes. E eu quero lembrar também aqui nesse vídeo que se você precisa desenvolver a sua musculatura emocional para lidar com esses colaboradores que culpam os outros, que só dão desculpas, que não entregam resultados, o treinamento Líderes Blindadas é para você. O treinamento Líderes Blindadas foi criado justamente para que você tenha um equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual, para lidar com os desafios que a liderança apresenta, para desenvolver hábitos que vão te fortalecer, te ajudar ainda mais a criar essa autorresponsabilidade e essa blindagem necessária para ser uma inspiração aí para os seus liderados. Então existe esse treinamento que é para te ajudar e o convite fica também para a leitura mais aprofundada deste livro. E eu vejo você no nosso próximo vídeo.